A mensagem de hoje, então, na série, a última mensagem, né, sobre família, sobre pais e filhos, que vamos estar falando hoje. Mas lembrando, semana passada, nós já falamos que a família, ela tem vários aspectos importantes. Ela foi criada por Deus, ela foi criada para glorificar a Deus, e ela foi criada para espelhar a imagem de Deus. Então o propósito da família não é só existir para ter filho, é para espelhar o nosso Criador e para espalhar a imagem de Deus, para espalhar o Evangelho, para falar para as pessoas do nosso Criador, do nosso Salvador. Amém. E também é o meio que Deus usa, a instituição, para nós governarmos a criação de Deus. Por mais que a família tenha sido atacada e vai ser atacada, ela é criação de Deus. E ela tem a bênção de Deus. E Deus tem um remédio, a solução para os problemas familiares, irmãos. Amém? Amém. Nenhuma família é perfeita, começar na minha. Todos nós temos problemas. E o objetivo dessas mensagens, irmãos, é trazer a verdade da palavra de Deus e encorajar os irmãos. Que a gente vai lembrar de coisas na palavra de Deus que a gente fala, puxa vida, se eu soubesse disso quando eu estava com meu filho pequeno, eu faria diferente, né? Mas a graça de Deus é que nós podemos olhar para trás, e nós podemos levantar, pedir perdão e poder ensinar para as outras pessoas e falar, ó, faça dessa maneira, né? E é assim como nós podemos abençoar nossa geração, tanto os filhos quanto os netos, tudo mais. Então, a palavra de Deus, irmãos, o padrão de Deus não muda, tá? Deus nunca mudou por causa dos nossos problemas. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, o padrão de Deus para a família e falar o que eu tenho que mudar para honrar a Deus, para obedecer a Deus. E Deus vai nos ajudar a crescer nisso, né? Ele não vai baixar o nível da palavra dele para acomodar as nossas famílias, mas ele vai nos elevar, nos ajudar com o poder e a graça dele. Então a palavra de Deus vai nos falar hoje à noite mais uma vez. Nós vimos em Efésios 5, semana passada, que essa epístola de Paulo diz sobre a prática dos crentes, na segunda metade do livro. E particularmente sobre o crente ser cheio do Espírito Santo. O crente ter a plenitude do Espírito Santo. E eu falei que um dos sinais da plenitude do Espírito Santo não é o que é tão falado por aí. Com toda aquela emoção, as línguas, né, dom de línguas e sinais e milagres. Se fosse isso, Paulo estaria enfatizando isso nessa carta. Paulo fala outra coisa, três coisas na verdade. Efésios 5,18, finalzinho, fala encheios do Espírito, ao invés de encheios de bebida, né, de embriaguez. E como você manifesta que está cheio do Espírito? Você manifesta de três formas: louvando a Deus, seu coração vai estar grato, vai estar louvando a Deus, só você e Deus, você não depende nem de instrumento musical. Eu só consigo louvar se tiver música tocando em si. Não, irmãos, o seu coração flui louvor, tá? E Deus sabe disso. Também a gratidão, o nosso coração grato a Deus, mesmo nas horas difíceis de tribulação, nós agradecemos, nós temos sempre motivo para agradecer, até nas dores nós louvamos a Deus. Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor, é o que Jó falou. Amém. E a última coisa é a sujeição mútua, a começar na família. Então a palavra sujeição, que é um palavrão, submissão, né? Ela é para todo mundo, não é só para a mulher não é só para a esposa, é para o marido, é para os filhos, e cada um se submete um ao outro de uma forma diferente. As mulheres se submetendo ao marido, na liderança amorosa do marido, e os homens amando sacrificialmente, né? Liderando com amor a sua família. E hoje é sobre pais e filhos. Vamos ler o versículo 6, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O Senhor fale conosco, como nós já oramos para Deus nos dirigir. Então, o primeiro ponto com relação aos filhos, inicia falando para os filhos. E a ordem que Deus dá através do apóstolo Paulo
de uma família cheia do Espírito Santo, que se submete um ao outro. Agora falando para os filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor. A obediência é a característica que deve estar clara na vida do filho. Lembrando os irmãos que a obediência, irmãos, é muito mais do que a ação, o comportamento. A gente pensa, a obediência é aquela coisa, você vai no mercado, seu filho quer aquele doce, você não dá, aí ele briga, deita no chão. Já viu essa cena? Seu filho já fez isso? Você já viu outros filhos fazerem isso? Esperneia, aí você passa no corredor e fala, se fosse meu esse filho, eu daria um jeito, né? Mas toda família, irmãos, passa por um momento. Se não é no mercado, é na sala, é algum lugar, tem a hora em que você percebe que falta obediência, porque você dá ordem e não acontece, né? E você não está falando, eu estou falando aqui, irmão, sobre o comportamento só. Falou, acontece, né? Por que ele me dá vergonha, um vexame? A obediência deve ter o foco no coração do filho, irmãos. Muito mais importante. Não devemos deixar de cobrar o comportamento. Não é porque, eu não consigo fazer ele entender, então ele só vai obedecer quando ele entender. Não é isso. Ele tem que obedecer mesmo sem entender. Mas o alvo do pai é o coração, fazer com que ele perceba que ele deve obedecer o pai, ele deve obedecer a mãe, porque é uma ordem de Deus, né? É uma ordem de Deus. E aqui fala ser obedientes aos vossos pais no Senhor. Alguns têm falado por aí que esse versículo está se referindo que os filhos só podem obedecer pais crentes, e não é esse o sentido, irmãos. Os filhos devem obedecer os pais, ponto final, tá? Mas ele deve obedecer os pais como se ele estivesse obedecendo a Deus, como se estivesse obedecendo ao Senhor. É para o Senhor que ele obedece. A mesma coisa foi para a esposa, lembra? Que as mulheres se submetam aos nossos maridos no Senhor. Então, irmãos, é perante Cristo que deve obedecer. Deve obedecer em todas as coisas que os pais, como representantes de Deus, orientam e lideram o filho para fazer. Com exceção de que se os pais pedem para pecar, para fazer algo que é contra a ordem do Pai Celestial, que é maior que todos. Então, irmãos, é a única exceção, e tem versículos que nos falam sobre isso. Mateus, aliás, Atos 5:9, tem o apóstolo Pedro, diante de uma autoridade que Deus instituiu, e Pedro, ele chega diante da autoridade e ele desobedece à autoridade. Sabe o que ele fala? Antes mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A ordem para ele é: para de pregar, para de fazer a vontade de Jesus. Ele fala: não, eu vou obedecer a Deus, é mais importante do que aos homens. Então, a única exceção de um filho desobedecer o pai, se o pai estiver falando para o filho pecar e contra a vontade de Deus. O que eu acho que é raro acontecer, não é impossível, acontece, né? Mas muitas vezes o filho não quer obedecer, né? Então, irmão, lembramos que Jesus era obediente. Jesus era obediente aos seus pais aqui na terra, né? José e Maria, e Jesus, lembra que com 12 anos ele saiu, né, do templo, voltou, ele falou que estava fazendo a vontade do Pai, mas foi uma exceção ali, ele não desobedeceu, ele simplesmente declarou sua missão. Em Lucas 2:51 ele fala que ele era ali sujeito ao Pai, sujeito ao Pai. Jesus fez isso. Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu a obediência. Quer dizer que ele não era obediente? Não, ele foi um filho, não é verdade? E como filho de José e Maria, ele teve que obedecer. Pode imaginar, irmãos, a situação? José e Maria eram humanos, né? Será que José em algum momento, ou Maria em algum momento, não orientaram o filho de uma maneira que o próprio Jesus pensou: puxa vida, essa ordem aí, eu não concordo com ela. Mas Jesus, ele se submeteu, ele obedeceu, desde que não era contra a vontade de Deus. Mas o pai deu uma ordem, a mãe deu uma ordem: sim, Senhor, e assim foi. Então, irmãos, a obediência, ela deve acontecer na vida do filho. Deus cobra isso. Por quê? Porque isso é justo, isso agrada a Deus, isso é o padrão de Deus, de justiça de Deus para nós seguirmos. A obediência foi ensinada e é cobrada por Deus. A obediência, irmãos, ela não é para ser feita de qualquer jeito, tá? Um texto bíblico que nos esclarece muito, para explicar muito a respeito do nosso coração, é em 2 Timóteo 3,
versículo 1 e 2. Nós temos muitas referências, eu não vou ficar abrindo todas, mas eu vou estar falando para você, se você quer anotar, e depois também estar estudando, tá bom, irmãos? 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Os últimos dias, irmãos, será caracterizado por todas as coisas ruins, incluindo desobediência aos pais e mães. Então, irmãos, se isso acontece até mais do que na nossa época, é porque Deus falou que ia acontecer. É porque é o final dos tempos, tá? Mas isso não tem que acontecer na nossa casa, tá bom? Porque o mal tem que acontecer, não tem que acontecer na nossa casa. Lembra que Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Mesmo que a nação toda estava tomando decisão errada, ele falou: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, diante de Deus, você pode fazer sua parte, dependendo de Deus, orando, ensinando a palavra de Deus. E como líder, homem, você pode ensinar, cobrar em amor, e a mãe auxiliar o marido, e assim vai. E nós vimos que a desobediência é sinal dos últimos tempos. Mas e a obediência? Como que tem que ser? A obediência que agrada a Deus. Será que tem algumas dicas? Irmãos, esse estudo da palavra de Deus é baseado na Bíblia, tá? E logicamente, eu também estudo, e eu pesquiso, né? Eu tenho pessoas que eu admiro, homens de Deus, que eu tenho visto ao longo de anos, não é de pouco tempo, mas anos, décadas que eu conheço, e que eu vejo que a vida desses homens de Deus é coerente com a Bíblia, porque eles pregam a palavra, eles vivem e ensinam a palavra de Deus, inclusive sobre família, e várias coisas desses estudos de família eu aprendi também com o pastor Davi Merck. Ele é autor de vários livros, foi professor nosso no seminário, né? Um homem de Deus. Então, só para dar crédito também, que algumas coisas, algumas dicas, não é ideia minha, tá? É a palavra de Deus que tem pontos práticos ensinados por homens de Deus também. Então, como que deve ser a obediência? Deve ser imediata. Como que é a obediência imediata, irmãos? É quando o pai ensina ao filho a obedecer. Quando você dá uma ordem e exige do filho, né, cobra do filho que seja, você dá a ordem uma vez, só uma vez. Não precisa ficar repetindo 2, 3, 10 vezes, né? Você explica em voz normal para o filho, sem gritar, sem ficar repetindo e aumentando a sua voz, sem ameaçar também, né? Eu lembro até que o pastor Edivaldo, quem lembra do pastor Edivaldo aqui, né? Ele não gostava de algumas coisas, e toda vez que ele pregava sobre família, ele falava: eu não gosto das mães que não, às vezes, para controlar o filho, mente, chega na igreja e fala: olha a cara do pastor, ele está bravo com você. Lembra disso? O pastor Edivaldo não gostava. O pastor vai falar: mãe, para de mentir, né? Se a cara dele está séria, não é porque está bravo, porque é séria, né? Não é porque está bravo com você. Você cria um trauma na criança, aí a criança não vai na igreja e não sabe por quê. Porque a mãe mentiu. Está vendo? Um pecado leva a outro, né? Então, irmãos, para de ameaçar, para de ficar repetindo, dá a ordem uma vez, claramente, de modo simples, que a criança vai entender, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Aí os irmãos aplicam para todas as áreas. Filho, desliga a televisão e vem almoçar. É claro, não é verdade? É uma ordem clara. Desliga a TV, vem almoçar. Aí o filho fala: espera aí, está quase acabando. Isso não é obediência. Se ele espera 5 minutos e vai depois, isso não é obediência. A obediência tem que ser imediata, para ser obediência que honra a Deus. Porque isso aí, ele vai levar para a vida. Hoje é a televisão e o almoço, mas amanhã vai ser uma outra coisa. E vai ser outra coisa. E a pessoa vai casar, e vai ter filhos, e vai desobedecer em outras áreas. Nunca é na hora, é sempre espera aí que Deus ou os pais, a autoridade vai ficando no segundo, terceiro plano. E Deus, que é a maior autoridade, vai ficando também. Então, exigir do filho, você vai, a ordem é essa, você vai fazer. Ah, peraí, não tem peraí. É essa a ordem, vai fazer. Então, exigir obediência imediata. Outra característica da obediência tem que ser inteira, irmãos. Tem que ser inteira.
do começo ao fim. Se a ordem é filho, desliga a TV e vem almoçar, ele tem que desligar a TV e almoçar. Se ele deixa a TV ligada e vai almoçar, é obediência? Porque foi clara a ordem, né? Ou se ele desliga a TV e vai para outro lugar fazer outra coisa, é obediência? Não, ela não foi inteira. Então, os pais ensinarem essas coisinhas simples, parece bobeirinha, né? Filho, a ordem foi, desliga a TV, vem almoçar. Aí o filho vai, vem. Essa é uma lição que vai ficar para a vida inteira. Uma coisinha boba assim, parece boba, né? Simples. A obediência tem que ser também interna, irmãos. Tem que partir do coração. Nós, pais, não conhecemos todas as coisas, mas Deus deu aos pais a responsabilidade de educar os filhos, conhecer os filhos. Então, nós sabemos, quando a gente olha para os nossos filhos, você percebe quando o olhar, aquele olhinho virado, quando não gosta de uma coisa que os outros às vezes não percebem, os pais percebem as nuances, né? E eles sabem quando é de coração, quando não é ou quando é de coração. Por exemplo, filho, desliga a TV e vem almoçar. Aí o filho desliga a TV, vai almoçar, mas vai resmungando. De novo, por favor. Mas ele fez as duas coisas. Isso é obediência? Não é obediência. Não foi interno. Irmãos, eu tenho um exemplo bem simplesinho, tá bom? De algo corriqueiro que acontece em todas as famílias. Mas é só para exemplificar. Qualquer ordem que você dá ensinando ao seu filho, é importante ensinar que as ordens têm que ser obedecidas de forma que Deus quer, tá bom, irmãos? Por exemplo, que seja imediata, que seja inteira, que seja interna. Nós podemos falar na Bíblia, pessoas, homens, adultos, que Deus deu uma ordem e a pessoa fez do jeito que queria. E por causa disso, Deus puniu de uma forma tão grande que as consequências vieram por gerações, porque não foi inteira, não foi interna e não foi imediata. Então, ensinar que a obediência é assim, algo muito importante para a vida. Então, os filhos devem aprender a obedecer, mas não é a única ordem, irmãos. Aqui a ordem também é: honra teu pai e a tua mãe, é o versículo 2, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo, ele está ecoando o quinto mandamento dos 10 mandamentos, sabe? Deus deixou os 10 mandamentos para a nação de Israel. E o único mandamento, se você for ler lá, que tem uma promessa positiva, né? Se você cumprir, é o quinto. Os 4 primeiros têm a ver com Deus e os outros mandamentos têm a ver com o homem. Amar Deus e amar o homem. Mas bem no meio está esse aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Logicamente, está falando para o povo judeu e que ele herdaria a terra prometida, né? E Deus daria bênçãos na terra se eles honrassem. Mas isso tem muita aplicação, irmãos, para a nossa vida. Tem muita aplicação para a nossa vida. A honra, ela tem a ver com obediência, mas ela é diferente de obediência, tá? A gente vai falar um pouquinho. A honra é algo que acontece quando, para a vida inteira do filho, tá? A obediência, ela só é exigida quando a pessoa está debaixo da família, do lar dos pais. É solteiro ainda, na hora que casa, o que a Bíblia fala? Deixa pai e mãe, se une a sua mulher, se torna uma carne. Agora eles são uma entidade, uma instituição por Deus. Então os filhos não devem mais aquela obediência que deveria quando estavam sob os pais. Tanto é que muitas famílias, os soltos, né, acabam interferindo porque cobram do casal, da família, uma obediência que não é mais devida. Filhos, tem que fazer isso, mas aí cria atrito entre a esposa, né? Mas eu tenho que obedecer. Não, você tinha que obedecer quando você não era uma família, agora você é uma família, você é o cabeça, ela é submissa a você, agora vocês fazem as regras. Mas os meus pais eu vou esquecer? Não, honra. A honra, irmãos, é para a vida inteira, Quando o filho se casa, muda-se o relacionamento entre pais e filhos, mas não há responsabilidade de prover ao que é necessário. Olha, irmãos, vários textos, Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe. Tá? O texto que eu falei para deixar pai e mãe e se unir à mulher é a parte de mudança do relacionamento, mas que a honra deve permanecer.
1 Timóteo 5,4 é uma instrução que Paulo está dando na igreja para as viúvas, falando que as viúvas, quando elas chegam no ponto de perder o marido, logicamente, ela perde às vezes o sustento dela e fica com várias necessidades, várias coisas que precisam no dia a dia que o marido não pode mais ajudar e atender. Então, quem que é o responsável ali? Os filhos, casados ou solteiros. Olha aqui, 1 Timóteo 5,4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então, irmãos, a filiação, a paternidade vai sempre continuar na figura da honra, tá, irmãos? Devemos sempre honrar nossos pais. E aqui então fala que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa que é? Você ouve muitas pessoas fazer comentários sobre esse versículo, que você pode viver muito mais anos se você honrar, se você obedecer os seus pais. Eu posso afirmar que na prática, naquela época particularmente, era isso também. Por quê? Olha, no Velho Testamento, irmãos, a desobediência e a falta de honra é levado muito a sério. Você tinha uma ideia, por exemplo, que se um filho tocar no pai ou na mãe para feri-lo, para bater, você sabe o que acontecia com aquele filho? Diante das leis judaicas? Não tinha chance. Êxodo 21:15 diz: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. É muito sério, não é verdade, irmãos? Então o filho não vivia muito tempo se ele tocasse, se ele fosse agressivo com o pai e a mãe, batesse no pai e na mãe. Os outros viriam e já matariam aquela criança. Olha que sério, já pensou se acontecesse hoje? Será que a população estaria menor? Versículo 17: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Era muito sério, irmãos, né? Por que será que era tão pesado assim? Deuteronômio 21:18. A gente não vai ler o texto, que é um texto longo, vai até o 21. Fala do filho obstinado, filho rebelde, que não obedecer à voz do pai e à voz da mãe, e os pais devem disciplinar, devem castigar, e mesmo assim, se ele não der ouvidos, o que acontece? Aí eles levam aos anciãos e o filho era apedrejado. Olha que sério, olha que sério. Essa era a lei do Velho Testamento. Nós vivemos na graça, mas o padrão de Deus de obedecer e honrar é sério, irmãos, é sério. Então, por isso que Paulo está falando, Paulo está repetindo no Novo Testamento uma ordem do Velho Testamento, falando obedecer, honrar, filho, honrar. É muito sério. Então, os pais ensinar e ajudar os filhos a cumprir essa ordem vai ser bom para os filhos, porque naquela época quem não cumpria morria cedo mesmo, né? Filhos obedientes. Mas outra aplicação é de que quando o filho aprende a obedecer a primeira autoridade, que é o pai e a mãe sobre ele, a sociedade vai funcionar melhor. Porque se ele desobedece o pai e a mãe, ele não vai obedecer ao prefeito, não vai obedecer ao policial, não vai obedecer ao patrão, porque ele já desobedeceu ali. Na verdade, ele está desobedecendo o representante de Deus sobre ele. Então, uma sociedade onde há tudo isso é uma sociedade corrompida. Então, isso explica muito da nossa sociedade. Tanta indisciplina, tanto crime, né? Tanta coisa acontecendo, porque muitas vezes os filhos não conseguem obedecer a primeira autoridade que Deus dá. Aí o resto, né? Ele não vai ter problema em desobedecer, porque ele já está desobedecendo a Deus, né? Em desobedecer aos pais. Então, irmãos, como que os filhos podem honrar aos pais? Existem várias formas que podem honrar. Por exemplo, com obediência, é uma forma de demonstrar honra aos pais, particularmente para os solteiros, aqui eu estou falando, né? Não quer dizer que porque o filho ou a filha casou, agora se o pai e a mãe pedem uma coisa, não vou te obedecer agora, não é isso, né? Mas falando que aquela cobrança e o padrão de Deus para aquela família, agora é outro, tá? A honra sim, a obediência não mais tem que ser como era um solteiro, mas a obediência sempre é importante lembrar. O respeito, os filhos, independente se são adultos ou não, tratar com respeito o pai e a mãe. Falar, usar palavras de respeito para com o pai e a mãe. Falar sobre o pai e a mãe com respeito. Eu já pequei na minha vida e não segui essa ordem algumas vezes. E eu me arrependo disso. Mas Deus foi me ensinando
cada vez mais. E, por exemplo, filhos gritando com os pais, filhos corrigindo os pais, como se os pais fossem os filhos, fosse o inverso, né? Filhos mandando, eu quero que faça isso, se não fizer, e aí vai, tratando como um coleguinha de escola, né? Você, cara, tá chamando o pai de cara, né? Velho, já ouviu essa, né? Ô velho, é o meu velho, né? Não, respeito quer dizer, inclusive em palavras, chamar de senhor, né? Isso é uma coisa muito bonita que tinha antigamente. Eu lembro na minha época, você ia sair da casa, você falava, benção vô, benção avó, lembra? Nessa época, né? Eu dava um beijinho, né? Meu avô, meu pai, minha mãe. Então, são hábitos que refletem e lembram que uma honra é devida aos pais. E se você faz isso, os filhos fazem isso, você vai fazer com os outros pais, com os mais velhos. E uma sociedade que cresce com esse tipo de cultura, irmãos, ela só vai ser abençoada, ela não vai ter problema, né? Você não vê uma sociedade onde há isso, onde há irreverência, onde há muito problema, você vê que há respeito. Enquanto que a sociedade em que inverte os valores, está tudo assim, você vê filhos agredindo pais, filhos matando aos pais. Tudo começa porque faltou a obediência a Deus, em obedecer aos pais, faltou a honra. Mas então, respeito. Levítico 19:3 diz, cada um temerá a sua mãe e seu pai. Então é com temor, no sentido de respeito. É muito importante. Isso é uma mensagem antiga, falar isso aqui hoje em dia, não é verdade, irmãos? Você liga a televisão, você vê outra coisa, mas o mundo jaz no maligno. E no final dos tempos vai ficar pior. Então vamos voltar para o livro, o manual do Criador. Às vezes você passa por problema na sua família, por que está assim? Volta para a base. Volta para a base, né? Dignidade, tratar com dignidade. 3 João 4 diz, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui João está falando dos filhos espirituais, eles seguem a Cristo. Então eu tenho prazer, mas a aplicação é para todos nós, irmãos, que traz alegria, né? Traz uma dignidade, aquela coisa de missão cumprida. Puxa vida, eu acho que eu fiz alguma coisa certa, eu ensinei o certo para meu filho, e ele está seguindo. Eu não sou perfeito, mas eu apontei o caminho, e eu amo, eu estou ensinando. Pedidos por conselhos, irmãos, às vezes, você vem de um lar, nós vemos de um lar, todos nós vemos de um lar quebrado, às vezes nosso pai, nossa mãe, não deram bons exemplos para a gente, não é verdade? Falhas do passado, mas uma coisa que os filhos devem fazer é pedir por conselhos aos pais, porque apesar de qualquer coisa, os pais nos amam, não é verdade? Os pais amam. A Bíblia fala que, eu não sei o versículo agora de cabeça, mas que até os pais maus sabem dar boas coisas aos filhos, né? Se o filho fala, pai, me dá pão, me dá peixe, né? O pai não vai dar uma pedra, não vai dar uma cobra, não, ele vai procurar dar o que ele, né? Ele vai se sacrificar ali, vai dar o melhor, né? Às vezes ele não tem muito dinheiro, mas ele vai se esforçar. Então, o filho chegar nesses que são pais e falar, o que o senhor faria numa situação dessa? Até se os filhos são casados, olha aqui para os irmãos também. Você pode chegar no seu pai e falar, o que o senhor faria numa situação dessa? Pedir conselhos, irmãos, porque eles querem o melhor para nós. Eles ainda querem o melhor para nós. Gratidão. Quando foi a última vez que você falou, pai, mãe, muito obrigado. Muito obrigado. E não achar que é obrigação deles fazer. Retribuir. A vida toda eles deram as coisas para a gente. Será que agora não é hora da gente começar a retribuir? Vamos fazer coisa para eles também. Proteger a dignidade dos pais. São só coisas práticas de como honrar. Como honrar. Agora para os pais. Agora o negócio vai ficar feio. Não, irmãos, é a palavra de Deus, né? Falamos para os filhos. Todos nós somos filhos, né? Mas agora pais. Nem todos aqui são pais, mas todos vamos aprender. Efésios 6,4 que diz, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então os pais terem uma criação piedosa. Piedosa quer dizer que aponta para Deus. Uma criação divina, uma criação que tem Cristo no centro, tá?
Vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos. Então começa dando uma ordem negativa e depois uma ordem positiva. Então começa falando, não fazer tal coisa. O que é? Não cria desse jeito seus filhos. Não provoque a ira aos vossos filhos. O que é isso, irmãos? Não provocar a ira aos meus filhos. Ah, quer dizer que se meu filho ficar nervoso por algum motivo, se eu estou dando uma ordem, deixa ele nervoso, eu vou parar de... Não é bem assim, tá, irmãos? Colossenses 3:21 é um texto gêmeo desse texto aqui, é um texto muito semelhante. Diz, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. A ideia de não desanimar o filho. Como que os pais irritam, ou causam ira, ou desanimam os filhos? E estudando a palavra de Deus, nós vemos princípios e exemplos de famílias que fizeram isso, que irritaram, que desanimaram os filhos. Por exemplo, a autoridade dos pais deve ser uma autoridade, ou os pais desanimam ou causam ira aos filhos quando a autoridade é desregrada, é ilógica, dá uma ordem que não tem nada a ver. Só porque ele é pai ou mãe, fala, você vai fazer o que não, vai fazer porque sim. E é uma ordem que não tem nada a ver. Regras que não fazem sentido. Só porque é pai e mãe, ele vai dar ordens. Então, isso aí na mente da criança, nem sempre a criança tem que saber o porquê que vai obedecer, tá bom, irmãos? Tem pais que querem explicar tudo para os filhos. E filho, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os pais tentam explicar, mas tem hora que você não tem que explicar. E tem hora que não tem tempo de explicar. E você vai ter que responder, porque sim. Porque eu sou responsável em te ensinar. Deus vai cobrar de mim. Confia, só confia. E você amorosamente ensina, dá ordem. Então, uma autoridade tem que ser lógica, tem que ser regrada. Outra forma de causar ira ou desânimo no filho é a autoridade inconstante. Cada hora as regras mudam. Você viu essa coisa? Quantas vezes eu pequei fazendo isso? Porque a gente está cansado, a gente não quer ter o trabalho de levantar, de corrigir, de ensinar, de conversar. Então a gente vai diminuindo as regras, Ó filho, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Só que depois você mudou, sem avisar para ninguém, E o filho na cabeça dele, peraí, qual que é a regra de hoje? Qual que é a regra de agora? Então, autoridade inconstante, isso não é bom para o filho. O filho precisa de algo constante. Autoridade irada, o pai que dá uma ordem e explode, é o campo minado, já viu isso? O pai está nervoso, trabalho, frustração financeira, seja lá qual for, e o filho não sabe, está pisando em casca de ovo. Vai que eu falo ou faço uma coisa, então eu não sei. Isso vai causar ira no coração, vai causar desânimo na vida do filho, porque ele nunca sabe o que fazer, o que falar. E se meu pai explodir? E se ele me bater? Me arrebentar agora? Pais às vezes confundem a autoridade amorosa com autoritarismo ditatorial. Isso é muito comum, irmãos. Ou pais que têm favoritismo entre os filhos. Tem meu filho que é preferido. Lembra na vida de José? José ele era o filho que tinha roupa diferente, Das túnicas com mantos coloridos, E os outros não, era roupinha simples. Por que tinha essa? Porque ele gostava de José. Só que isso foi bom para José? Não, irmãos, lembra o que aconteceu com José? Os outros irmãos ficaram com dor de cotovelo. Na primeira oportunidade, venderam José e tudo mais. Deus estava no controle, mas olha um erro paternal ali. Ter favoritismo entre os filhos. Broncas, críticas constantes, sem nenhum elogio. O filho sempre erra e nunca acerta. Então nós, pais, devemos nos vigiar, porque às vezes a gente só intervém na hora de corrigir nosso filho, mas nem sempre elogiar o filho. O filho não faz só coisa errada. Tem coisas muito boas que os filhos falam. Então vamos, filho, muito obrigado. Olha que trabalho bonito. Aí o filho errou, corrige o filho. Mas na hora boa, elogia o filho. Pais que prometem e não cumprem. Será que nós erramos isso aqui? Filho, pode deixar, pode deixar. Você assiste muito filme de erros, de crises familiares, que o filho convida o pai para a formatura, para um evento, aí o pai, na hora, não vai. Aí o filho fica lá esperando, cadê meu pai? Promessas não cumpridas, isso causa ira, causa desânimo. Pais que priorizam outras pessoas e negligenciam seus filhos, no tempo, na comunicação. Ou nunca reconhecer o pecado próprio
e pedir até perdão para os filhos. Ah, isso eu não faço, isso é se humilhar demais. Irmãos, não é. Quando você ensina isso para o seu filho, você está mostrando para ele que você é pecador também. E como pecador, você deve acertar a situação com Deus e com quem você ofendeu. E se você faz isso com o seu filho, você não vai perder a autoridade. Eu te prometo, a sua autoridade vai estar acima. Porque o seu filho vai aprender, primeiro, o que fazer quando ele errar. O meu pai ele fez, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu errar, eu não vou ter vergonha de pedir perdão, eu vou procurar acertar. E é uma forma de ensinarmos, é uma forma de guiarmos nosso filho. Tá? Se errarmos, nós podemos conversar, nós podemos falar. Às vezes eu até exagero na minha cobrança, ou às vezes até na disciplina, regras que forem constantes, e depois eu chego, olho nos olhos e falo, me desculpa, eu fiz, meu coração estava com raiva, me perdoa por isso. Mas você tem que obedecer também. É difícil para mim, nós vamos caminhar juntos. Papai ensina, você segue e obedece, tá bom? E assim vai, irmãos, a educação amorosa. Ou uma autoridade negligente, que é muito mais fácil. Dá muito trabalho fazer essas coisas, né, irmãos? Mas, ou nós podemos falar, não estou fazendo nada, vou deixar o circo pegar fogo. Faz o que quiser, quando quiser. Pais que não disciplinam, não discipulam. Irmãos, quando nós não fazemos nada, nós estamos condenando nossos filhos a sofrer na vida. Olha, Provérbios 22:15 diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Então toda criança, irmãos, tem a estultícia, pecado, tem um pecadinho. Todo menino tem um Adãozinho, toda menina tem uma Evazinha ali, tá? E se você deixar do jeito que está, o Adão vai crescer, a Eva vai crescer. Mas você, como pai e mãe, nós somos chamados para como instrumentos de Deus, a corrigir aquilo, a falar, está errado, faz o certo, pede perdão, corrige isso aí. E às vezes as palavras, às vezes precisam uma disciplina usando a vara em amor. Isso aqui é assunto para outra ocasião, tá? E se não sabe usar, melhor não usar, mas a Bíblia fala sobre isso, e existem formas de usar a vara, existem formas de vara, não é para toda a idade, para todo o tempo da vida também, tá? Mas a vara, a forma da vara, ela é aplicável, tá? E Deus usa a vara comigo, Deus usa a vara conosco adultos, tá? Você não vai ver ele pegando uma vara literal, mas eles têm a maneira de amorosamente me ensinar, me corrigir, para me pôr no meu lugar e eu honrar a ele e obedecer. Irmãos, a autoridade nossa deve ser assim, ou não deve ser assim. Como deve ser então? Já que falamos como não ser. Olha aqui, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-os. A tarefa nossa de pais é criar os nossos filhos. Você tem aquele ser indefeso, pequeno, que Deus confia sobre você e sua esposa, e você tem a responsabilidade, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim a criação do nosso filho. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, em que nós delegamos para as pessoas. É muito mais fácil pôr na mão de alguém, né? É muito mais fácil. Eu moro em frente a uma creche e eu vejo lá bebezinhos chorando, né? Sendo deixados lá de manhã e botam para pegar, sei que horário à tarde. Eu estou falando que não pode acontecer isso, mas estou falando assim, será que valores estão sendo invertidos muitas vezes? Porque Deus não vai cobrar da professora e da instrutora da creche, vai cobrar do pai e da mãe se nós estamos educando, criando os nossos filhos. Então, irmãos, quando nós falamos para a mãe ou para o pai abdicar de um período da vida para conduzir o seu filho, criar o seu filho, porque ele vai estar obedecendo a Deus, criando os fundamentos na vida de uma pessoa, nós estamos falando que é errado trabalhar fora, nada disso, irmãos. A Bíblia tem exemplos de pessoas trabalhando fora, né, mulheres, Provérbios 31 é um deles, mas tudo tem prioridade, tudo tem sua ordem. Deus vai cobrar nas prioridades dele. Quando nós criamos, então nós conduzimos a criança de bebezinho para um adulto. Vai chegar uma hora que ele não precisa mais de muita orientação nossa, porque ele já aprendeu. Ele precisa só de um lembrete, mas ele já sabe.
E o alvo é amadurecer. E como que devemos fazer isso, irmãos? A Bíblia nos fala que é através da palavra de Deus. A doutrina e a admoestação. A doutrina dá a ideia de treinamento. É você pegar a Bíblia e falar, olha, isso é o que Deus nos ensina. Isso é o padrão de Deus para a sua vida. E você sabe que aquela criança, ela vai chegar no ponto que ela vai ficar frustrada, porque ela não vai conseguir obedecer. E ali é a melhor hora de falar, tá vendo? Deus quer isso. Nós só conseguimos chegar aqui. É impossível para a gente. Ninguém conseguiu cumprir tudo, só Jesus. Sabe o que nós precisamos para obedecer a Deus? Precisamos de Jesus. Então, quando nós mostramos o padrão de Deus, que é obediência e honra, e a criança entende, eu não consigo, filho, isso é um pecado que todos nós temos. Mas Deus te ama. Aí sim a criança vai se arrepender, entender que ela não consegue, ela vai ver em Jesus a solução. Quando os pais criam os filhos, eles estão evangelizando os filhos, irmãos. Eles estão mostrando para os filhos que Deus tem a solução. Deus quer ajudá-lo em Cristo a cumprir a vontade dele. Então a doutrina é o ensino, é treinar a criança, é treinar, fazer ela criar músculos de caráter espirituais. A demonstração é você confrontar a criança. Não é só falar coisas boas, é falar, olha, está errado, está errado. É ensinar. Você erra, o papai erra também, mas Deus nos confronta na Bíblia. E assim nós crescemos, irmãos, a maturidade. Criar uma doutrina, a demonstração do Senhor. Não é a minha opinião, não é a opinião do pastor, não é a opinião da igreja, não é a opinião de seja lá quem for. É do Senhor. É a palavra do Senhor, é o padrão do Senhor. Irmãos, na prática, todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus, como filhos, como pais. Espero e oro, que a nossa família seja cada dia melhor, para a glória dele. E Deus nos dá as instruções, amém, irmãos? Amém. Deus não deixa a gente ignorante, Deus deixa a gente com clareza, Coisas simples, mas difíceis. Impossíveis se você não tem Jesus. Agora eu pergunto para você, tudo isso são regras bonitinhas. Se você não tem Jesus, isso não vai funcionar para você. Deus vai cobrar de você, sim, mas você tem que chegar no ponto de, assim como o teu filho, como uma criança, falar, eu não consigo. Mas em Jesus nós conseguimos. Quando você se arrepende dos pecados e entende Jesus como Salvador, você está apto a cumprir a vontade de Deus, a fazer boas obras, a seguir o caminho e a direção que Deus te dá. Você tem o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir. E é assim que os pais podem ser uma bênção para os filhos e os filhos para os pais. Ter uma vida pessoal com Deus não é só domingo, em que nos reunimos aqui, irmãos, é na segunda e na terça. Quantas vezes teu filho te pegou lendo a Bíblia? Ou o teu filho te pegou orando? E vice-versa, o pai viu o filho, não só na igreja, mas com a Bíblia aberta, buscando a Deus, Senhor, me ajuda numa decisão. Então, orar, ler a Bíblia, ser fiel na igreja, buscar aprender e praticar. Tudo isso na prática, irmãos, é criar os filhos. E o último slide ali. Lembra que na terra não existe família perfeita, existe família perdoada. Sua família sabe perdoar? Não fala os erros da sua família não, porque eu também tenho, tá? Agora a questão é, você pratica o perdão? Se você foi perdoado por Cristo, você é salvo, você tem tudo o que precisa para perdoar a sua família. Seja lá o que for, seja lá o que for. Você tem praticado o perdão? Ao invés de acusar, apontar o dedo para o membro da família que errou, você, no seu pecado, você já pediu perdão, você agora pode perdoar como foi perdoado. Existe família perdoada, não família perfeita.